Lá vai. Boa noite, irmãos. Que a paz e o amor do nosso Deus esteja presente no coração de cada um, nesse momento em que nós queremos refletir sobre a palavra de Deus. E nesta noite nós estamos aí pensando de uma forma muito especial sobre o 9º e o 10º mandamentos. Eu peço aqui perdão a vocês, deu um pequeno atraso, deu problema técnico aqui, e nós estávamos tentando acertar e consertar, e conseguimos agora, então, acessar aí a nossa live. E eu quero aqui, nesta noite, dizer a todos vocês que eu não vou poder mencioná-los todos, né, mencionar o nome de cada um, mas fiquem bem à vontade aí, para ficarem postando perguntas, comentários, podem postar aí na nossa sala, no nosso chat, e aí, à medida que vai aparecendo, nós vamos também tentando responder aí para vocês, tá? E nesta noite nós temos aí o nosso professor, já um conhecido de longa data minha aí, que é o professor, e ele é pastor e doutor, Anselmo Graff. Boa noite, professor. Boa noite, pastor Volmir, boa noite, povo de Deus, uma saudação especial aí para os irmãos de Rondônia, querido povo de Rondônia, colegas pastores, irmãos e irmãs da igreja, e uma saudação a todos que estão acompanhando essa live em todo o Brasil ou, de repente, até fora do Brasil. É uma alegria estar aqui, pastor Volmir, para falar um pouquinho sobre o 9º e o 10º mandamento, ou a 9ª e a 10ª palavra de Deus. Muito bem, professor. Quero aqui, já de antemão, assim, antes de nós concluirmos a nossa live, na verdade, antes de nós iniciarmos ela em nosso conteúdo, te agradecer aí pela tua disponibilidade, tá? Pelo teu tempo que você está dedicando para estar conosco nesse momento, porque nós estamos vindo aí de uma série de estudos sobre os 10 mandamentos e já estamos muito próximos de terminar essas lives sobre os mandamentos, e quero aqui te agradecer por aceitar esse convite. E para nós iniciarmos, eu gostaria que o senhor também se apresentasse, para que as pessoas te conhecessem um pouquinho melhor, né? O pessoal até do Mato Grosso te conhece bastante, né? Mas o pessoal de Rondônia ainda não. Sim. Eu fui pastor em Barra do Garças, Mato Grosso, e Nova Chavantina, também Mato Grosso, a mesma paróquia, e em Aragarças, Goiás. Eu fui pastor lá de 1998 até o final de 2003, ou começo de 2004. E aí, desde lá, eu sou professor aqui no Seminário Concórdia e na Universidade Luterana, e sou professor na área da missão, na área da Bíblia e na área da educação cristã. E para mim, pastor Valmir, é uma grande honra, é uma grande satisfação estar aqui, aproveitando esse recurso tão maravilhoso que Deus deixou à nossa disposição nesses últimos tempos e que nós aprendemos a usar, que é a possibilidade de a gente falar para centenas de pessoas e na tranquilidade do lar, na tranquilidade da família. Então, é uma oportunidade de ouro que Deus nos deu, e a gente tem um carinho especial por esse trabalho de ensino. A gente também tem um carinho especial pelo pastor Volmir, o povo de Rondônia, e não teve jeito de não aceitar esse convite para falar sobre as últimas 2 palavras ou os últimos 2 mandamentos de Deus. Então, para mim é uma grande honra, é uma grande alegria estar aqui, pode ter certeza disso. O professor Anselmo conheci logo que eu entrei na igreja em 87, nós éramos lá do mesmo distrito, em Marechal Cândido Rondon, participamos de muitos retiros espirituais, hein professor? Sim. Muita bagunça também. Não, mas a gente era só seriedade, né? Não, a gente era comportado bastante. Não. Os pastores não se incomodaram com nós. Não, nunca se incomodaram.
Professor, me diz aí o nome da sua esposa, da sua filha também, né? Eu sou casado com a Camila, estamos completando no mês de dezembro 19 anos de casado. Ela é goiana, lá onde eu fui pastor, a família dela continua morando lá, e nós temos uma filha, a Estela, que tem 8 anos de idade. Então essa é a nossa família que Deus nos deu e que Deus está abençoando em meio a tantas situações boas e difíceis, mas Deus está nos preservando nessa família e estamos muito agradecidos a Ele também por causa disso, né? Como é que é o nome do seu pai e da sua mãe, professor? E se tem irmãos também? Eu tenho vários irmãos, né? Eu até posso nem lembrar deles todos, mas eu tenho todos são mais velhos do que eu sou mais novo. Meus pais é o Walter Graff e a Maria Graff, que já são falecidos. A minha mãe Maria já fazem 20 anos, completou esse ano 20 anos de falecimento, e meu pai 11 anos. Mas eu tenho um irmão em Santa Catarina, o Arlindo, outra irmã em Curitiba, Ivone, um outro irmão no Mato Grosso, o Osmar, e o restante do povo está lá na região lá de Marechal Cândido Rondon, a Delila, a Leonilda, o Darcy e o Lorival. Esses são todos os meus irmãos. Somos em 8, somos do tempo da família grande. Eita. Então, é bom, na verdade, assim, em partes é bom ter alguns irmãos aí, porque sempre a gente tem alguém muito próximo a quem a gente pode recorrer em alguns momentos também, né? Sim, com certeza. Mas vamos lá, professor, nós estávamos aí, já vimos aí bastante coisas interessantes sobre todos os mandamentos, né? E algo que sempre perdurou e passou por todos eles, a grande questão do amor. Na primeira tábua, o amor com Deus, e quando nós estamos em um bom relacionamento com Deus, nós também temos aí um bom relacionamento, muitas vezes, com os nossos irmãos, e é por isso que Deus nos deu a segunda tábua, do 4º ao 10º mandamento. E hoje, então, nós queremos aí falar sobre esse 9º e 10º mandamento, e eu deixo aí para ti fazer as tuas considerações iniciais, então. Tá legal. Antes, quando o pastor Volmir estava tentando fazer funcionar a live, depois a gente percebeu que não estava funcionando, ele disse algo que, coincidentemente, eu pensei durante o preparo dessa apresentação de hoje, que é o fato de que eu não conheço nenhuma pessoa que está me vendo nesse momento. Eu não sei pelo que ela está passando. Pode ser que ela esteja feliz, pode ser que ela esteja triste, amargurada. Existem tantos sentimentos, né, que podem nos abater. Talvez ela esteja feliz e assim por diante. Mas, de qualquer forma, mesmo que essas palavras de Deus, elas às vezes soam como uma lei para a nossa vida, eu gostaria de fazer com que a gente perceba essas palavras de Deus ou mandamentos de Deus como uma manifestação da graça de Deus, porque Ele quer o nosso melhor, Ele quer o nosso melhor na nossa vida. E mesmo que talvez você esteja passando aí por uma situação difícil, nós vamos tratar da palavra de Deus, e a palavra de Deus tem poder para nos acalmar, para tirar dúvidas, para tirar a nossa angústia, mesmo que o assunto sejam os mandamentos ou as palavras de Deus. E justamente eu começo dizendo, né, e coloco como título do primeiro slide, que os mandamentos são uma manifestação da graça de Deus. Por que é uma manifestação da graça de Deus? Porque Deus libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. É como se fosse um pai libertar o seu filho de uma situação complicada, colocar o filho no colo e dizer: eu tenho 10 palavras para falar para você. 10 palavras que visam o teu bem.
eu quero que você se relacione bem comigo mesmo, com o Pai, e eu quero que você se relacione bem com as outras pessoas e com outras instituições que você vai encontrar na tua vida. Eu sei que esse aspecto introdutório dos 10 mandamentos ou das 10 palavras talvez tenha sido feito lá no início, na primeira palavra, no primeiro mandamento. Mas eu gostaria, assim, de retomar isso e reiterar isso, a fim de que eu tenha certeza de que vocês compreendam bem aquilo que eu pretendo passar com vocês essa noite. Eu lembro que o professor Paulinho, que fez o primeiro mandamento, em algum momento ele mencionou palavras, né? Mas Exato. eu gostaria que você ressaltasse isso mesmo. Por que o senhor chama de palavras e não mandamentos, né? É importante. Sim. Então, nós vamos ver se agora vai funcionar aqui. Agora não está funcionando o meu. Agora sim. Mudou. Agora tá legal, agora vai funcionar. Então, justamente, Pastor Valmir, foi muito bom você ter perguntado, afinal de contas, por que 10 palavras e não 10 mandamentos? Na verdade, eu já vou me antecipando para dizer para vocês que as duas expressões, 10 palavras e 10 mandamentos, só para eu ter certeza, pastor, mudou aí, né? Tá mudou. Tá. Só para, assim, dizer para vocês que tanto faria eu usar 10 palavras como 10 mandamentos. Os dois estão certos, tanto um quanto o outro. Porém, eu particularmente prefiro 10 palavras porque eu acredito que o impacto na minha vida é diferente do que 10 mandamentos. E eu vou mostrar, assim, tentar mostrar para vocês por que eu acredito que é possível a gente usar 10 palavras e não 10 mandamentos. O primeiro aspecto é que o texto de Êxodo 34, 28, o Moisés escreveu assim no livro de Êxodo, e Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Então, a Bíblia, a própria Bíblia, permite que a gente use 10 palavras e não 10 mandamentos. Um outro texto é o texto de Êxodo 21, né, onde Deus começa justamente a falar as 10 palavras. Ele justamente começa dizendo assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. E então Deus falou todas estas palavras. E mais adiante ainda, em Deuteronômio 5, 22, que também é um capítulo da Bíblia em que estão os mandamentos de Deus, o Moisés escreveu que são estas as palavras que o Senhor falou a toda a congregação de vocês junto ao monte. Ele falou do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com voz forte, e nada acrescentou. Ele escreveu essas palavras em 2 tábuas de pedra e as deu para mim. Então, meus irmãos, de fato, existem textos na Bíblia que justamente mostram que nós podemos usar 10 palavras ao invés de 10 mandamentos. Além disso, existem 2 textos de forma especial que aqueles que traduziram a Bíblia, eles traduziram a palavra ou a expressão as 10 palavras por 10 mandamentos. Então, esses textos aqui de Deuteronômio 4, 13 e Deuteronômio 10, 4, eles também poderiam indicar que a gente poderia chamar os 10 mandamentos de 10 palavras. Então, Deuteronômio 4, 13, por exemplo, então ele anunciou a sua aliança, que ordenou a vocês os 10 mandamentos, mas poderia ser as 10 palavras, e as escreveu em 2 tábuas de pedra. Mais adiante, em Deuteronômio 10, 4,
Então o Senhor escreveu nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos, mas que poderiam ser as 10 palavras que ele havia falado a vocês no dia da congregação, no monte, no meio do fogo. Depois o Senhor entregou as tábuas para mim. Então, a opção de falar, assim, de palavras ao invés de mandamentos, é uma opção que está embasada na Bíblia, né? Mas que me fazem, assim, mais pensar do impacto que causa para mim, né? Eu preferiria falar para as pessoas em palavras de Deus do que em mandamentos, porque mandamento dá a impressão, assim, que Deus está nos mandando alguma coisa. E eu não acredito que essa seja a grande intenção de Deus, de mandar alguma coisa. Ele apenas quer dar um norte para a nossa vida. Ele quer que a gente se conheça através dessas 10 palavras. E por isso eu preferiria usar 10 palavras. Assim como um pai que quer orientar o seu filho, senta ele no colo e orienta ele: olha, meu filho, eu gostaria que você confiasse em mim, eu gostaria que você me obedecesse, e assim por diante. É interessante aqui, professor, até pensar nessa questão, né? A questão de mandamentos, ele traz um peso diferente do que usar palavras. O sentido de palavras, ele tem, na verdade, assim, o mesmo sentido de mandamento, só que a expressão e o sentimento, ele é diferente. Porque nós sempre falamos que a ideia e a intenção de Deus ao dar as 10 palavras, então, seria no sentido de dar um bom conselho. Se o povo quer ser feliz, sigam estas palavras, né? É essa a impressão que eu tenho. Perfeito. Acho que assim, a impressão que dá é que Deus poderia ter usado a palavra conselhos, né? Eu tenho 10 conselhos para você. Eu acho que fica mais para conselho do que para deveres, né? De mandamentos. E existem referências a mandamentos. É por isso que eu apenas quero mostrar para vocês que tanto um quanto o outro estão certos, né? Faço misericórdia, lá no meio das 10 palavras em Êxodo, faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Moisés chamou todo Israel, ele disse em Deuteronômio: escute, Israel, os estatutos e juízos que hoje lhes anuncio, para que vocês os aprendam e tenham o cuidado de pôr em prática. Um outro texto, Deuteronômio 6:1, são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor seu Deus ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir. Então, tanto um quanto o outro, pastor e demais irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, podem ser usados. As duas expressões estão certas, mandamentos e palavras. As palavras, muitas vezes, elas são ditas de uma outra forma. Vocês já devem ter ouvido falar em decálogo, né? Muitas vezes as pessoas, os pastores, os teólogos usam a expressão decálogo. E justamente o decálogo são as 10 palavras. Então, nesse sentido, é mais uma questão muito mais pessoal, mas é que eu gostaria de mostrar que não é porque é uma questão pessoal que isso não tem uma base bíblica, que eu posso usar a Bíblia justamente para confirmar que eu preferiria palavras do que mandamentos. Apenas quando vai usar o termo palavra, daí, por exemplo, vamos iniciar uma conversa, então, explicar para as pessoas, né, que quando estamos nos referindo a palavras, e isso serve para qualquer um que está acompanhando a nossa live, que quando nós queremos, então, se optamos em usar palavra, nós temos que dizer para as pessoas: olha, eu vou usar o termo palavra me referindo aos mandamentos, que, como conhecido, assim, na verdade, mundialmente como mandamento. Né? Exatamente. Então, por que eram necessárias essas 10 palavras ou os 10 mandamentos? Por que Deus teve que falar elas ao povo e nós hoje também estamos aprendendo delas?
com o pecado, a primeira razão é o pecado. A gente sabe que lá no Jardim do Éden, o Adão e Eva, eles acabaram optando por, tipo, saltar da mão de Deus. Deus falou para eles, olha, vocês cuidam do jardim e eu vou cuidar de vocês. Mas aí aconteceu, talvez, algo que a gente não sabe tudo do relato bíblico, mas o diabo tentou Adão e Eva e falou, olha, foi isso mesmo que Deus disse, será que é isso? E aí Adão e Eva, que estavam seguros na mão de Deus, resolveram de checar para ver se é assim mesmo, e saltaram da mão de Deus. Então, na verdade, tudo começou com a dúvida da palavra de Deus. E aí começou o pecado. E no momento em que o ser humano entrou em pecado, ele perdeu o senso daquilo que é bom e aquilo que é certo. O ser humano não sabe mais aquilo que é bom e mal para ele, completamente. Embora um pouquinho da lei natural esteja originalmente no ser humano, Romanos 1 e 2 falam um pouquinho sobre isso, de que a lei foi inscrita no nosso coração, ou seja, as pessoas sabem, por natureza, eles sabem um pouquinho da lei de Deus, mas o pecado, ele tem tanta força que ele, de certa forma, ele abafa esse conhecimento sobre o certo e o errado. E nós não sabemos mais o que é certo e o que é errado. Nunca o ser humano soube depois de cair em pecado. E por isso Deus teve que dar os mandamentos ou as palavras para ele. Então, a primeira razão está escrita ao final do texto em que Deus falou as 10 palavras, lá em Êxodo 20, 19 e 20. Quando as pessoas ouviram os relâmpagos lá e o fogo do Monte Sinai, o povo lá de Deus ficou com muito medo. Eles pensaram, Deus vai acabar com a gente agora. E aí eles falaram para Moisés, fale-nos você, Moisés, e nós vamos te ouvir. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. E aí o Moisés respondeu ao povo, não tenha medo, Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. Então, é muito interessante isso, né? O Deus deu conselhos, Deus deu palavras para as pessoas para que elas não pequem. Isso é meio estranho até aos nossos ouvidos, porque os mandamentos, as 10 palavras de Deus, na verdade, elas revelam que nós somos pecadores. Elas revelam que nós não conseguimos administrar bem nossa vida. Mas na intenção original de Deus, era justamente para orientar a gente, a fim de que a gente não pecasse. Então, essa é o primeiro motivo. Só que aí... Até assim, só voltando aqui àquela ideia de conselho, né? Um pouquinho, quando você mencionou lá no Jardim do Éden, a ordem, lógico que era uma ordem que Deus deu, não comam desta fruta. Não comam. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que Deus permitiu que eles comessem. E por isso nos dá, de novo, aquela ideia de conselho. Deus disse, olha, vocês podem comer de tudo, mas essa aqui, ó, se vocês comerem, vocês vão conhecer o bem e o mal, vocês vão experimentar também a morte. Então, não comam. A ideia de conselho, acho que ali está muito evidente também. Sim. E tem outra coisa, pastor, que nós vamos tratar especificamente sobre isso depois, mas a palavra cobiçar na Bíblia é desejar. E lá em Gênesis 3, o autor bíblico usa essa palavra, né? A Eva e o Adão, eles cobiçaram aquela fruta. Eles desejaram aquela fruta, né? Que eles não eram para comer, né? E nós estamos justamente tratando do 9º e do 10º mandamento, ou da 9ª e da 10ª palavra, que fala justamente sobre não cobiçar. Então, essas palavras de Deus, elas funcionam tanto para revelar que somos pecadores,
uma expressão que o Lutero usa, ele revela que nossa doença, pois não conseguimos cumprir a lei de Deus, como também são fronteiras que Deus precisou estabelecer para cuidar dos seus filhos. Então, Deus falou assim, olha, eu vou dar essas 10 palavras para vocês, para que vocês não pequem, só que quando a gente se depara com essas palavras, a gente percebe que a gente não consegue não pecar. A gente peca frequentemente. A gente peca de ação, de palavra e de pensamento. Peca de coração, como é o caso dos últimos 2 mandamentos. E por isso esses mandamentos eles funcionam assim para revelar a gente. Tipo, quem que somos nós? Para nós mesmos. E no momento em que nós sabemos da nossa incapacidade de administrar a nossa vida, aí nós vamos lembrar que Jesus Cristo, ele nos libertou, ele nos resgatou da condenação dessa lei. Porque essa lei, ela continua valendo para nós. Ela continua nos orientando, ela continua nos indicando o melhor caminho. Mas a condenação que estava sobre essa lei para quem não a pratica, essa foi vencida por Cristo na cruz. Então é por isso que essas palavras é uma forma de Deus também usar para nos aproximar de Cristo. Por quê? Porque elas revelam a nossa doença e nós vamos então para Cristo para Ele nos curar, para Ele nos perdoar. E aí uma outra coisa muito interessante que Deus ele precisou colocar algumas fronteiras para cuidar dos seus filhos. A gente muitas vezes, vamos imaginar assim, a gente pensa assim, Deus proibiu que a gente furte, que a gente roube. E a gente pensa, não, Deus me proibiu de fazer isso. Mas a gente pode inverter isso e olhar isso de forma mais positiva. A gente pode olhar assim, Deus quer proteger aquilo que é nosso, aquilo que Ele deu para nós. Ele não está nos proibindo, não furte. Não, Ele está querendo indicar fronteiras para que aquilo que Ele deu para nós seja protegido. Ele quer que a gente não fale mal do próximo, porque Ele quer proteger o nosso nome. Ele não quer que a gente deseje as coisas dos outros, a mulher, marido, casa, emprego, sei lá o que tudo, porque Ele quer proteger aquilo que é nosso. Então, essa é a visão que eu acredito que, por isso que eu acho que, as 10 palavras elas são muito mais uma manifestação da graça de Deus do que uma forma mais rude de um pai exigente que quer conversar com a gente. É um pai compreensivo, um pai que sabe muito bem quem somos e do que precisamos para continuar a nossa vida. Essa ideia de um Deus rude que parece que só exige, né? Muitas vezes se ouve essa expressão dizendo, parece que Deus não quer que a gente seja feliz, né? Como se adulterando, roubando, mentindo, enfim, fazendo de tudo na vida, se isso fosse felicidade, né? Sim. É o conceito errado da própria felicidade que o ser humano perdeu com aquela queda em pecado. Então, quando Deus dá essas 10 palavras, e o pastor Vomir já trouxe um pouquinho disso antes, né? Sobre a primeira tábua, que é o amor a Deus, o amor é traduzido em confiança nele, o amor traduzido em respeito ao nome dele, o amor traduzido também em guardar um dia por semana para descansar o corpo, descansar o espírito e se dedicar à palavra de Deus. Então, esse cuidado que Deus tem ao dizer as 10 palavras é primeiro com ele próprio, para que ele realmente seja invocado em todas as horas e respeitado. É sobre a relação para com as autoridades, ele quer que a nossa autoridade como pai, como mãe, seja respeitada, que nós tenhamos esse direito vindo do próprio Deus, que a nossa vida seja cuidada, que ela seja protegida, que a nossa família, o nosso casamento, os nossos bens, o nosso nome, tudo seja bem cuidado.
E, principalmente, Deus precisa colocar alguns limites para os desejos do nosso coração, que são a 9ª e a 10ª palavra. Eu não tenho bem lembrança certa disso, eu vou colocar isso num slide, pastor, mas o Lutero disse que essas últimas 2 palavras foram acrescentadas por Deus para que aqueles que se acham os santinhos, né, aqueles que se acham que não cometem nenhum pecado contra nenhum mandamento, que confiam em Deus, que respeitam o nome de Deus, que guardam um dia por semana, que respeitam os pais, que não matam, que não adulteram, que não furtam, que não falem mal de ninguém, ou eu sou santo. Aí Lutero fala, esses 2 últimos mandamentos foram acrescentados porque eles revelam o nosso coração. Né? E aí a gente arrisca dizer, quem nunca desejou ter alguma coisa que não é nossa? Seja uma pessoa, seja um bem, seja um cargo, seja sei lá o quê. Então, nós estamos no mesmo barco. Todos nós somos justamente pecadores. Então, ele revela o nosso coração, essa 9ª e a 10ª palavra. Ele abre o nosso coração e diz, olha, não adianta você achar que é santo, né? O teu coração te revela. Ali dentro há desejos que não são legítimos, que são pecaminosos. Na verdade, a contaminação do homem vem dali, né? Vem do coração. Então, o pecado, ele acontece lá dentro, quase que, a não ser aqueles pecados sem intenção nenhuma, né? Quando você se flagrou assim, você cometeu um pecado, né? Sim. Mas se há um pecado que você, por exemplo, você está olhando um bem do outro, e você cobiça ele, quer dizer, já aconteceu no coração o pecado. Sim, E eu acho que você usou uma palavra do nosso dia a dia, né? Quando a gente se flagra, a gente já está pensando ou desejando algo que não é nosso. E essa expressão, quando a gente se flagra, justamente mostra que como a gente não consegue administrar os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? Como a gente realmente é falho. Bom, eu já mostrei para vocês que porque eu prefiro 10 palavras ao invés de mandamentos. Eu já mostrei para vocês por que Deus teve que falar essas 10 palavras, e agora eu vou tentar mostrar para vocês por que eu creio que essas 10 palavras são uma manifestação da graça de Deus. Eu justamente começo com o primeiro texto de Êxodo 21:2. Então Deus falou todas essas palavras, eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa de servidão. É a manifestação da graça de Deus. É a mesma coisa que se nós fôssemos agora usar esse mesmo pensamento, esse mesmo conceito para a nossa situação de povo de Deus hoje. Então Deus enviou o seu Filho ao mundo para nos libertar da condenação do pecado e da lei, Romanos 6:7, e da morte, 1 Coríntios 15. A libertação do povo de Deus lá do Antigo Testamento foi uma libertação mais física, social, digamos assim, mas ela representa a libertação que nós obtemos em Jesus Cristo. Então é como se nós fôssemos dizer, olha, ou como se Deus fosse falar para nós hoje, eu te salvei, eu te libertei e agora eu tenho 10 palavras para te falar. Eu tenho 10 conselhos para te falar. Você é uma pessoa salva. Você não precisa praticar nada disso que eu estou te falando aqui. Mas eu gostaria que você ouvisse essas 10 palavras. Então, acho que esse aspecto que eu gostaria de enfatizar com o sinal da graça de Deus. Por quê? Porque essas palavras foram ditas por um pai amoroso que resgatou o seu povo da escravidão e nos salvou em seu Filho Jesus Cristo e agora quer cuidar da gente. E uma das formas de cuidar da gente é justamente ele dar essas 10 palavras para que a gente tenha uma vida melhor, e com Deus e com o nosso próximo. E principalmente
que ele quer proteger a nossa autoridade, ele quer proteger a nossa vida, a nossa família, o nosso casamento, o nosso nome e todos os outros bens que ele nos dá. Professor, numa linguagem mais tranquila e traduzindo graça de Deus, né? O que de fato, quando nós afirmamos graça de Deus, o que estamos dizendo para os nossos irmãos, hein? Bom, graça é você... A gente usa essa expressão não nesse sentido, né? É um sentido diário, né? Que quando nós recebemos algum presente, nós falamos assim, eu recebi isso aqui de graça. O que você quer dizer quando você recebe algo de graça? Eu não fiz nada para merecer aquilo. Eu não fiz nada disso, mas eu recebi. Então, esse é o conceito, para tornar bem simples a ideia, de graça, né? Eu não fiz nada para Deus, para merecer a salvação. Ele me deu a salvação. E esse é um lado do conceito de graça. O outro conceito de graça, eu gostaria que vocês me entendessem agora bem o que eu vou falar. Não existe, digamos assim, diferença de tamanho de pecado. Pecado é pecado. É uma transgressão diante de Deus, nós somos pecadores. Mas se a gente olhar um pouquinho o Romanos, o final do capítulo 5 de Romanos e o começo do capítulo 6, ali tem uma ideia do que é a graça de Deus. A graça de Deus, retratada lá naquele texto, é mais ou menos assim: se o pecado for desse tamanho que nós cometemos, veja, eu não estou falando que tem tamanhos de pecado, mas a gente às vezes comete coisas mais graves e menos graves. E por isso o pecado, de certa forma, ele tem consequências maiores ou menores. Mas vamos imaginar que a gente cometa um pecado desse tamanho. A graça de Deus vai cobrir esse pecado. Jesus Cristo vai apagar esse pecado. Agora, se nós cometemos um pecado que tenha uma consequência maior, seja um pouquinho maior, a graça de Deus vai cobrir e vai apagar esse pecado. Se nós cometermos um pecado do tamanho de uma montanha, a graça de Deus vai cobrir esse pecado. E quando o apóstolo Paulo fala isso para os romanos, ele imagina que as pessoas vão perguntar assim para ele: beleza, então quer dizer que quanto mais pecado, maior a graça, então vamos pecar à vontade. E aí o apóstolo Paulo fala: não, de jeito nenhum. Uma vez que vocês são batizados em Cristo Jesus, vocês têm uma nova vida. E cabe vocês também viverem essa nova vida. Né? Então, o graça é algo que nós usamos no nosso dia a dia. Né? Eu recebi de graça isso. Eu não precisei pagar, eu recebi. Eu não fiz nada para merecer isso, eu recebi de graça. Então, de maneira bem simples, essa é realmente a melhor definição de graça. E aí tem essa outra situação ainda, em que a graça cobre o tamanho que for o nosso pecado por causa de Jesus Cristo. Na verdade, desobediência é desobediência, não importa. Agora, sim, as consequências são diferentes. Tem uma consequência que dura uma semana, mas tem consequências que a gente carrega o resto da vida, né? Sim. Então, as consequências mudam bastante, né? Pastor, o próximo item eu fiz mais como uma curiosidade, porque eu imaginei que talvez haja pessoas entre nós que estejam nos acompanhando e que talvez estranhem que em algumas igrejas tem uma ordem diferente dos mandamentos, das 10 palavras. Então eu coloquei mais assim como uma curiosidade de uma pequena diferença que existe entre os mandamentos. E, na verdade, também, tanto um quanto o outro estão certos. Né? Por exemplo, na igreja luterana e na igreja católica, nós seguimos essa ordem que está aí. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses, não tomarás o nome do Senhor em vão, lembra-te do dia de descanso, honra pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a casa, coisas materiais, e não cobiçarás a esposa, que são, não cobicem as pessoas. Então, o que foi feito aí
nessa linha mais que segue mais o texto de Deuteronômio, é que o nono e o 10º mandamento, ou o nono e a 10ª palavra, elas falam do mesmo tema, do mesmo assunto, mas foram divididos em 2 temas. Não cobiçar as coisas materiais e não cobiçar as pessoas. Já do outro lado, das igrejas ortodoxas e reformadas, os 2 primeiros mandamentos, eles foram divididos em 3. Não terás outros deuses, não farás imagem de escultura e não tomarás o nome do Senhor em vão. No fim das contas, não vai haver diferença, mas apenas, de repente, alguém que está nos acompanhando, algum irmão que não é nem da igreja luterana, nem da igreja católica, pensa, não, mas essa ordem não está certa. E é por isso que existe isso, desde os primeiros séculos, na verdade, essa pequena diferenciação. É mais por uma curiosidade. Legal, bacana, achei interessante até trazer isso para que as pessoas pudessem realmente ver. Como já fomos questionados, né, porque o nono e o 10º mandamento, na verdade, eles estão falando do mesmo mal, cobiça. Sim, né? Exatamente. Então, só para a gente retomar, assim, para a gente ter certeza, né, de que todo mundo está conseguindo nos acompanhar, eu imagino que varie muito as pessoas que estão nos vendo, vê um pedaço, daí vai lá, faz uma comida, vai lá, toma um copo de água, daí volta, né? E é legal isso, né? A gente se sente bem assim com isso. A gente observou essas questões introdutórias para dizer que palavras e mandamentos são sinônimos, e eu particularmente prefiro palavras. Elas eram necessárias porque o ser humano é pecador e ele precisa de limites, ele precisa de fronteiras. Foi uma manifestação da graça de Deus, porque Deus salvou o povo, e aí ele deu 10 palavras para ele, e também falamos um pouquinho da ordem dessas palavras. E aí nós finalmente chegamos naquilo que eu estou escalado hoje para falar. Então, não cobicem nada e ninguém de ninguém. A 9ª e a 10ª palavra de Deus. Deus quer proteger o que é nosso. Então, como eu já disse antes, Deus não quer que a gente cobice nem coisas materiais, nem pessoas, e de ninguém. E, na verdade, a impressão que dá é que ele está olhando para nós e dizendo, olha, você aí não cobiça nada. Mas ele está dizendo isso para todo mundo, porque ele quer proteger aquilo que é nosso. O que, de fato, que sentimento, professor, é esse cobiçar? Que sentimento é esse? Pois é. Há um tempo atrás, eu fiz um pequeno estudo, e esse estudo, inclusive, está escrito numa das revistas Igreja Luterana, aqui do Seminário Concórdia, e me chamou muito a atenção de que a palavra cobiçar, ela tem um lado legítimo e um lado, no caso, pecador. Como eu falei antes, lá no Jardim do Éden, quando a Eva olhou para aquela árvore e viu aquele fruto, ela cobiçou aquele fruto. E o que ela, em outras palavras, em palavras bem simples, ela desejou comer daquele fruto. Então, cobiçar não é nada mais do que desejar algo que não é possível ser nosso. Até tem gente que às vezes usa essa expressão, o proibido é mais gostoso, né? Assim, bastante. Eu não tenho muita certeza disso, né? Porque o proibido, quando a gente faz aquilo que é proibido, ele gera culpa também, gera dor na consciência, né? E assim por diante. Mas tem um texto, eu não coloquei ele aqui na tela, mas se vocês quiserem observar em casa, o Salmo 19, quando ele fala sobre a lei de Deus, que ela é mais desejável do que ouro depurado, eu acho. Então, a lei do Senhor é perfeita, eles são mais desejáveis. Então, é a mesma palavra, né? Só que algumas coisas que nós almejamos conseguir, algumas coisas que nós desejamos, elas são legítimas e outras pecaminosas. E aí a gente já poderia até antecipar um pouquinho, pastor, aquilo que eu vou falar mais tarde.
não é errado a gente desejar ser melhor naquilo que a gente faz, desejar ter mais coisas, desejar ter um melhor carro, um melhor casamento, uma melhor família. O perigo é quando a gente deseja obter isso de alguém outro e fica se comparando com o outro. Ali que está o perigo. Então, existem digamos, os desejos legítimos, os desejos positivos, assim como o Salmo 19 fala, e existem os desejos pecaminosos, como foi lá em Gênesis, quando a Eva desejou comer daquela fruta e que não era possível ela comer, porque Deus havia dito que não era para comer. Então, Esse desejo aí, professor, que você falou, esse desejo de ficar se comparando, né, com o outro, esse é ali que então para mim é um dos grandes, é um fio da navalha, porque não tem como nós quase que não nos compararmos. Até daí pensando um pouquinho na queda de Adão e Eva lá no pecado, ou da raça humana, quando Satanás disse, vocês serão iguais a Deus, aí os convenceu, né? Sim, exatamente. Acho que essa é a ideia, né? E esse é o perigo e esse é a grande questão, né? A gente acaba se comparando e querer ser melhor, ou sei lá. Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Beleza. Então, os dois textos que estão na Bíblia que falam sobre o nono e o 10º mandamento, ou a nona e a 10ª palavra, estão aí em Êxodo 20 e Deuteronômio 5, 21. Então, o texto de Êxodo fala: não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. E em Deuteronômio, quase igual, mas é interessante que a Bíblia usa o não deseja, né? Não cobice a mulher do seu próximo, não deseje a casa do seu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. No Catecismo Menor de Lutero, os dois mandamentos geralmente são explicados juntos, né? O nono e o 10º mandamento geralmente são explicados juntos, porque eles são muito próximos um ao outro, a ideia é muito próxima uma à outra. Mas dá para notar que existe pelo menos uma diferença em relação ao material e ao pessoal, né? Não cobice a mulher e não deseje a casa do seu próximo, né? Então, essa é a diferença. Não dá para querer ter nem aquilo que tem vida e nem aquilo que é material ou que é um bem do próximo. Então, esses são os dois aspectos que estão nessas duas palavras e que nós poderíamos resumir numa só, se a gente quisesse, que não teria problema nenhum. Então, a primeira lição, essa é uma expressão que eu acredito que vocês já devem ter ouvido também, né? A grama do vizinho sempre é mais verde, né? Não é assim, né? A plantação do vizinho sempre está mais bonita, né? A casa do vizinho é sempre mais bonita. A pessoa que faz um trabalho, ela sempre faz melhor do que eu, né? Então a gente olha para a grama do vizinho e acha que ela sempre é a mais bonita, né? E a gente até fica pensando, por que Deus não me abençoa, né, tanto quanto o outro? E essa é uma armadilha, na verdade. Uma armadilha para nós. Por quê? Como é que a gente sabe o quanto Deus nos abençoa olhando para o outro? Nós temos que olhar para nós, né? Quanto Deus nos abençoa, não para o outro, né? Então, quando a gente... Aqui, professor, tem muito a ver, na minha opinião, eu vou expor aqui, o senhor tem total liberdade para discordar, se julgar necessário. Tem muito a ver, por exemplo, com aquilo que Deus me abençoou, colocou, né? Me colocou, tem uma casa, tem uma grama, vamos falar de grama, já que o senhor usou a grama,
e a gente acha que a grama do vizinho é mais bonita. Mas talvez a pergunta que eu deveria me fazer é: o que eu posso fazer para tornar a minha grama bonita também? Sim. Isso nós vamos falar depois. Porque nessa parte tem duas coisas, pastor, que são interessantes. A primeira é justamente esse ponto que você observou. Talvez a grama do vizinho seja mais verde mesmo. Talvez ela seja mais bonita. Mas o que eu agora vou tentar fazer para que a minha também seja bonita? Para que a minha seja boa também? E aí que entra o segredo, eu acho, daquilo que Deus espera de nós. Que a gente dê o nosso melhor para tornar a nossa grama bonita também. Mas não para se comparar. Não para dizer para o vizinho, agora a minha é mais bonita. Mas usar como referência a mim mesmo. Eu vou tentar dar o meu melhor para tornar a minha grama também mais bonita. Então, esse aspecto, ele é legítimo, é um desejo legítimo. Assim como nós vimos vendo que tem a cobiça ou o desejo legítimo e o desejo pecaminoso. O desejo de querer ter também uma grama bonita, também ter algo bom, isso é legítimo. E não para se comparar, mas para lutar com a força que Deus dá para a gente, com a graça de Deus, por aquilo que a gente quer. Então, essa expressão, a grama do vizinho sempre é mais verde, a ideia dessa frase é afirmar de que a vida e os bens das outras pessoas são melhores que os nossos bens e a nossa vida. O casamento, a família, a carreira profissional, a formação dos outros. Entre os pastores, nós poderíamos dizer o ministério pastoral. Nas congregações, a gente pode dizer as congregações dos outros sempre são melhores. Como se nós soubéssemos o que é melhor o suficiente para nós. Como se nós agora quiséssemos dizer para Deus, Deus, é o seguinte, ó, eu estou vendo lá o meu vizinho lá, ele está muito melhor do que eu. Como se eu tivesse condições para dizer aquilo que é bom, aquilo que não é bom para mim, aquilo que é importante, aquilo que não é. Quer dizer, nós tomamos um lugar que não é nosso. É quando a gente fica se comparando. Isso não é fácil a gente lidar com isso. Eu não estou dizendo que é. Porém, ali está, no meu modo de ver, o segredo para a gente se contentar com aquilo que a gente é e aquilo que a gente tem. Reconhecer que é isso que Deus quis dar para mim. Se Ele não deu mais, se Ele não deu diferente, é porque Ele teve os seus motivos para não nos dar mais ou dar de maneira diferente. E a gente sabe quanta gente trabalhadora, às vezes, não tem um futuro garantido por inúmeras razões. Tem outros que nem trabalham tanto e têm uma vida, digamos, tranquila. Não cabe a nós fazer qualquer tipo de julgamento. Eclesiastes mais ou menos diz assim para nós: a vida sempre foi assim. Vamos apenas continuar confiando em Deus, que Deus vai cuidar da gente. E é Ele que sabe aquilo que é melhor e suficiente para nós. Então, da perspectiva negativa, pastor, essa expressão da grama do vizinho, da perspectiva negativa, a gente precisa falar um pouquinho do orgulho, né? Há um tempo atrás eu fiz uma palestra, um sermão palestra, ministrei um culto na minha ex-paróquia, o pastor estava de férias, e aí eu falei sobre o orgulho. E aí eu comecei falando o seguinte: quem que de vocês se considera orgulhoso aqui? E as pessoas naturalmente reagiram assim com um pouquinho de timidez. E umas 2 ou 3 pessoas falaram: não, pastor, eu era orgulhoso, agora não sou mais. Aí eu falei: então, vamos acompanhar um pouquinho do que é o orgulho. Aí depois, no final, você me diz se você continua dizendo isso ou não. E as pessoas mudam. E aí, pastor, todo mundo é orgulhoso. Todo mundo é orgulhoso. Por quê? Porque todo mundo se compara ou quer ter mais que o outro. A gente, em algum lugar, a gente tropeça para dizer que a gente realmente tem orgulho dentro da gente. Aliás,
O C.S. Lewis disse que o começo da humildade é justamente reconhecer que a gente é orgulhoso. E o falecido Paulo Santana, que foi um escritor aqui do jornal Zero Hora, de Porto Alegre, ele dizia assim, mais ou menos, que muitos pecados, eles são claros. Quando a pessoa bebe demais, quando ela come demais, quando ela mente, a gente sabe que ela está cometendo esses pecados. Mas esse danado orgulho a gente não sabe, porque ele está no coração da gente. E o orgulho é essencialmente competidor, ter mais do que o meu próximo. Orgulho, na verdade, não é ser ou querer ser rico, ser inteligente, ter boa formação, ter uma boa aparência, mas ter a grama mais verde do que o vizinho. Esse que é o orgulho. O risco é a pessoa não se contentar por ser algo e ter bens, mas em ser mais rica, mais inteligente, ou mais bonita, ou mais bonita do que os outros. Isso é orgulho. Então, antes a gente falou um pouquinho em o que é legítimo e o que não é. Não é orgulho e não é errado a gente querer ter bens. Não é errado isso. O problema é quando a gente confia nesses bens como fonte de segurança e quando a gente usa esses bens para se comparar. Olha, eu consegui mais do que o meu próximo. Eu consegui mais do que o meu irmão. Eu consegui mais do que o meu vizinho. Ali que está o perigo. E por isso todos nós temos esse mato dentro do coração da gente, que é o orgulho. É a comparação que nos torna orgulhosos. É o prazer de estar por cima dos outros. O orgulho tem sido, nas palavras do C.S. Lewis, a principal causa de miséria em todas as nações, igreja e em todas as famílias, desde que o mundo é mundo. Então, tudo está no orgulho, em não se baixar para o outro, em querer estar por cima, em querer mandar. E o C.S. Lewis diz que todos os problemas da humanidade estão justamente no coração. Né? Eu queria ter falado alguma coisa antes e acabei esquecendo agora, mas talvez eu lembre e eu acabe voltando ao assunto do orgulho, mas esse é o nosso problema e isso está vinculado aí à 9ª e à 10ª palavra que nós estamos fazendo. Professor, nesse sentido aí de todas essas colocações, como é que é o nome do autor aí que eu não entendi direito? C.S. Lewis, C.S. Lewis, Lewis. Essa ideia do orgulho me parece que está no livro Cristianismo Puro e Simples. Ele tem um capítulo só sobre o orgulho. Essa questão do orgulho aí, na verdade, nesse sentido aí, o perfeccionismo, ele seria uma forma de orgulho? Se ele for para comparar, sim. Mas se ele for para fazer o melhor, não. Eu diria o seguinte: eu sou perfeccionista. Eu quero que a minha live seja muito boa e muito clara para as pessoas. E eu trabalho o máximo que eu posso para deixar tudo certinho. E eu gastei todo o tempo possível para eu deixar bem feito isso. Eu queria ter tido mais tempo, mas foi isso que eu consegui. Eu dei o meu melhor. E eu creio que isso é legítimo. Não agora para me comparar, eu quero fazer melhor do que os outros. Não. Porque eu creio que as pessoas merecem receber o melhor. Assim como nós gostamos do melhor médico, do melhor dentista, do melhor profissional, eu acredito que eu preciso, como pastor, como professor, dar o meu melhor para ser sempre melhor do que eu mesmo. Não do que o outro, do que eu mesmo. Então, eu também vou admitir, assim, a minha... Eu também sou perfeccionista, já sou mais controlado hoje. Mas até para que as pessoas que estão na sala aí saibam,
Eu e o professor Anselmo viemos aqui 1 hora antes da live, deixamos tudo certo, fizemos todos os testes possíveis, deixamos tudo pronto, deixamos equipamento ligado para não ter rolo. E aí, quando eu chego aqui para começar a live, eu tive que começar todo o processo de novo. Então, nós procuramos fazer o melhor para que tudo saísse da melhor forma possível, mas aí, por uma coisa que estava fora do nosso controle, infelizmente não conseguimos, né? É só para citar um exemplo aí, dentro do que o senhor falou, né? Não, eu acho que é um exemplo bem dito, né? Eu quero dar o meu melhor. Agora, se eu der o meu melhor e não sair do jeito que a coisa deveria ter saído, eu estou tranquilo, né? Porque eu não pude fazer mais. Eu acho que por isso que o perfeccionismo, para mim, ele é bom no momento em que a gente sabe controlar isso, no momento que a gente não fica atormentado com isso, né? Talvez tenha alguns que chegam ao limite do perfeccionismo e surtam se as coisas não derem certo, né? Mas eu acho que isso não é perfeccionismo, isso é talvez uma ideia errada daquilo que se pode fazer quando a gente quer fazer uma coisa boa, né? Então, o perfeccionismo acho que tem a ver com esse aspecto, sim. Então, a tendência do ser humano é querer escrever a sua própria história, imaginando o que é bom e melhor para ele. Essa é a nossa tendência. A gente, às vezes, até nas nossas orações, quando a gente fala para Deus, a gente até acha que a gente pode dar conselhos para Deus, né? Tipo, ô Deus, o que o senhor acha, né? O que o senhor acha de me dar isso, né? A gente acha que a gente vai saber melhor. Então, essa é uma tendência da gente. O senhor não acha que eu mereço isso, né? Pois é. O seu apetite em ser melhor e ter mais parece também não ter limite. Eclesiastes fala isso. Quem ama o dinheiro, veja, quem ama o dinheiro, jamais se fartará de dinheiro. E quem ama a abundância, nunca ficará satisfeito com o que ganha. Ou seja, aqueles que não se contentam com o que eles têm, eles nunca vão ficar contentes. Eles sempre vão querer mais. E lá no fundo, talvez, esteja essa vontade de querer ter mais ou ser mais do que o outro. É como se uma força interior o impulsionasse a querer mais e o melhor e a não se satisfazer com o que é e tem, passando a olhar para a grama do vizinho. Eu gostaria de ter um melhor computador. Aí eu não consigo, mas aí eu olho meu vizinho e vejo, puxa, que computador que ele tem. Eu quero ter esse computador também, porque se ele tem, eu também posso ter, né? Então a gente começa a fazer comparação. Legítimo seria, nossa, esse computador é legal, eu vou batalhar, vou trabalhar para ter um igual, porque eu quero dar um melhor trabalho para aquilo que eu faço. Por isso, ao libertar o seu povo da escravidão do Egito, uma das suas palavras, faltando um S lá no suas, foi: não cobice a casa do seu próximo, ou então, não fique aí reparando a grama do seu vizinho, esquecendo das dádivas que recebeu de Deus. Quer dizer, não fica olhando muito por cima da cerca do vizinho para olhar a grama, não fica olhando muito a plantação do vizinho, não fica olhando muito a formação profissional do irmão. Olha para você, olha aquilo que Deus deu para você e fique feliz com isso. A segunda lição, pastor, deixa eu só voltar aqui, só falar assim, que o problema não é o dinheiro, né? De acordo com o texto que você leu. Não. O problema é o amor. Sim. É o amor ao dinheiro, porque daí qualquer coisa vira problema. Até a enxada que o outro tem lá para trabalhar pode ser o problema se eu tenho um amor por patrimônio e dinheiro, né? Então, o problema está no amor e não no dinheiro ou nos bens das pessoas. Né? Sim. E é muito interessante, pastor, o que você acabou de falar, porque o texto lá de 1 Timóteo, eu não vou projetar esse texto porque a previsão não era falar sobre isso, mas eu gostaria muito que quem está me acompanhando e tiver curiosidade sobre isso,
observe, o texto de 1 Timóteo 6, ele fala, e a gente menciona muito esse texto, dizendo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A gente fica nesse texto. Só que uns 5 ou 6 versículos mais adiante, o apóstolo Paulo fala assim para o pastor Timóteo, ô pastor Timóteo, é o seguinte, você fala lá para os ricos, para aqueles que têm muito dinheiro, que eles sejam ricos em boas obras, que eles ajudem as outras pessoas, que eles não confiem no dinheiro, mas ajudem as outras pessoas. Então, às vezes, a gente meio que fala mal que o dinheiro realmente é o problema de tudo, mas nós precisamos dele, a igreja precisa dele para fazer missão, para pregar o evangelho. Então, o dinheiro também é uma bênção. E como você falou, pastor, o problema está quando a gente se apega nisso, né? Quando a gente acha que o dinheiro é que vai resolver tudo, né? E é ali que realmente é o problema. Bom, a primeira lição foi sobre a nossa tendência do orgulho, né? E não querer ser contente com aquilo que a gente é e tem. A segunda lição é Deus precisa nos dar limites. Lutero diz que esta palavra de Deus, não cobice a casa do seu próximo, é dirigida especialmente àqueles que parecem ser santos aos olhos do mundo e que muitas vezes são aplaudidos como pessoas muito sinceras e honestas, pois não transgrediram nenhum dos mandamentos anteriores. Porém, essas duas palavras revelam o íntimo do coração humano, pois em muitas ocasiões nossos sentimentos não foram e não são tão puros em relação aos bens do nosso próximo. Então, o Lutero, ele vai, para usar uma expressão aí do futebol, ele vai na canela, né? Ele entra de sola, né? Você que está achando que está tudo beleza, que você não comete pecado, dá uma olhada lá no teu coração lá, o que você já foi capaz de pensar, o que você já foi capaz de desejar, né? Quantos pensamentos legítimos, não legítimos que você teve, né? E como eu falei antes, pastor, é bom a gente sempre voltar a isso. Eles nos revelam como pecadores. E isso não deveria nos baquear, nos assustar, mas nos deveria lembrar, puxa, mas eu posso ser agradecido porque eu tenho Jesus Cristo, né? Ele nos libertou da condenação que nós sofreríamos se nós não fôssemos cumprir os mandamentos. E por isso, quando nós não os cumprimos, nós temos essa libertação garantida em Jesus. E nesse sentido... Até quando a gente acha que não cometeu pecado nenhum, né? Jesus, ele foi tão direto também. Marcos 7, 21, 23, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, né? E aí ele cita todos os maus desígnios que procedem do coração. Então é lá dentro. Perfeito. Nós precisamos tratar lá dentro. Deus precisa tratar de nós lá dentro, né? Perfeito. Acho que é um exemplo perfeito de Marcos. Então, nesse sentido, Deus quer eliminar a causa e raiz de onde surgem a inveja, a ganância e todas as outras ações pecaminosas que fazem mal ao próximo e fazem mal a nós próprios, mesmo que sejam apenas em nosso pensamento. Como querer ser melhor ou ter mais que o próximo. Como um bom pai que se preocupa com seus filhos, Deus precisa dar limites para eles. E um deles é de que ele não deveria cobiçar o que é do próximo e viver contente com o que é e possui, pois tudo vem na medida certa da sua bondosa mão. E agora eu vou para a terceira lição, e aí tem alguma coisa muito importante também, quando a gente fala de aprender a viver contente em toda e qualquer situação, é para aqueles que batalham na vida, aqueles que lutam pela vida e não conseguem ter aquilo que desejam, por mais legítimo que isso seja. Eu também quero entrar um pouquinho nesse aspecto. E aí o texto de Filipenses, em que o apóstolo Paulo ele fala: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado,
porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Não é fácil isso, não é fácil. Eu diria assim, eu até diria assim, viver isso que o apóstolo Paulo está dizendo, isso é impossível na nossa capacidade. Isso é um dom especial que Deus precisa nos dar de aprender o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Aprender a ficar contente quando a geladeira está cheia, quando a geladeira está vazia. Quando tem seca, quando tem fartura. Quando tem um bom emprego, quando não tem emprego. Quando eu estou numa dificuldade familiar ou quando está tudo bem. Porque a nossa alegria está no Senhor, no que Jesus fez, no que Deus fez, e não naquilo que nós somos e temos. Nós podemos dizer assim que o estar satisfeito seria o antídoto contra a cobiça? Sim, eu acredito que sim. Mas como eu falei, pastor, estar satisfeito com aquilo que a gente é e tem, muitas vezes é tão difícil para a gente de administrar isso, porque que é um dom de Deus. E por isso eu acredito que não faria mal. Eu quero terminar hoje essa live com uma oração que está escrita em Provérbios. E eu vou antecipando um pouquinho sobre essa oração que diz assim mais ou menos: Deus não me dá nem a pobreza e nem a riqueza, para que eu aprenda a viver reconhecendo e confiando em Ti. E o texto de Abacuque, todo o capítulo 3, quem gostaria de ler, ele também é uma oração. Uma oração em que o Abacuque reconhece que vive angústias na vida. E no final, na oração, ele diz assim para Deus: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor. Veja, a mesma expressão do apóstolo Paulo em Filipenses: eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. E aqui eu já quero entrar rapidão, pastor Valmir, em duas expressões que nós usamos no dia a dia. Você poderia me dizer, pastor Valmir, a diferença em ser grato e agradecer? Ser grato, para mim, é viver sempre, em todo momento, na minha concepção, é estar satisfeito com aquilo que eu tenho. E agradecer é agradecer por algum motivo, alguma coisa que aconteceu naquele dia, naquele momento, e que você volta a Deus e agradece. Eu sei lá, mais ou menos isso. Exato, exatamente. Esses dias atrás nós tivemos que passar essa lição do ser grato e agradecer para nossa filha, num dos livros da Escola da Inteligência do colégio. A diferença em ser grato e agradecer, eu pensei sobre isso. Ser grato é você sempre ser grato pelo que você é e pelo que você tem. E agradecer é por algo específico. E o exemplo que foi dado lá no livro é mais ou menos assim: pai, me leva para passear no parque. E o pai diz: eu não posso te levar hoje, eu tenho trabalho. Uma criança grata vai dizer assim: o pai já me levou outras vezes para passear. Eu não vou ficar chateado porque ele não pode ir hoje. E se ela não viver essa gratidão, ela vai ficar emburrada, vai chorar, não vai aceitar aquilo. Então, ser grato é justamente isso que você falou, pastor. Você é grato pelo que você já tem, pelo que você já é. E agradecer é por algo específico
que você fez ou que você recebeu e que você está agradecendo. Então, o segredo, me parece, que Deus está colocando para nós, também dessas duas palavras, é: seja grato pelo que você já tem, pelo que você já é, e agradeça caso outras coisas lhe sejam acrescentadas, né? E aí, agora, pastor, eu acho que nós entramos um pouquinho mais direto naquilo que você falou antes, sobre querer ser melhor e desejar ter mais. É possível isso? É possível eu desejar, querer ser sempre um melhor professor, um melhor marido, um melhor pai, um melhor orientador de trabalhos, um melhor pastor? É possível isso para você? É possível para todos nós, em nossas profissões, em nossos trabalhos, ser melhores? Eu acredito que sim. Eu acredito que é legítimo. É legítimo a gente querer ser melhor e mais. Mas quando não se quer ser melhor e ter mais do que os outros, mas dar o nosso melhor pela graça de Deus, e assim desejar ter sempre uma melhor plantação, uma melhor carreira, uma família e casamento cada vez mais bonitos. É legítimo isso. Nós batalharmos para que a nossa grama também fique verde, do jeito que você falou antes. Assim, o ponto acaba não sendo em querer ter a grama mais verde do que o vizinho, ou ter mais do que ele, mas se contentar com o que se possui e ainda se pode obter para melhorar. Então, me parece, sim, por um lado, por mais difícil que seja, eu acho que a nossa vida ela é mais simples, às vezes, do que a gente imagina. Não é pecaminoso a gente querer ter mais, trabalhar mais, estudar mais para sermos melhores. Não é pecaminoso, é legítimo isso. Se a gente reconhece que isso vem das mãos graciosas de Deus e que a gente não queira fazer isso para ostentar, para mostrar, olha, o que eu consegui, né? Eu acho que esse é o segredo, né? Esse é o segredo de aprender a viver contente em toda e qualquer situação. E aí eu entro numa situação um pouco mais difícil. E quando não se tem, apesar de dar o nosso melhor. E quando a live não funciona, apesar de nós termos dado o nosso melhor. Quando há pessoas que dão o seu melhor, mas por alguma razão as coisas não dão certo, e eles continuam penando com carências e perdas. Eu quase tenho certeza que alguns de vocês que estão nos acompanhando devem já ter questionado isso diante de Deus. Já devem ter se perguntado isso. E por que às vezes as coisas não dão certo? Por que a doença insiste em bater a nossa porta? Por que a pobreza, por que a carência está à nossa porta? E nós estamos dando o melhor. Por que as coisas não funcionam? E se conta a história do rei Davi, narrada em 1 Samuel 30, 1-6, quando ele tinha ido para a guerra, ele tinha ido para um outro país, e quando ele voltou, eles tinham perdido tudo. Eles levaram esposas dele, levaram filhos, levaram as pessoas, e aí ainda os amigos dele queriam apedrejar ele porque eles culparam ele. Falaram: nossa, Davi, olha aqui, o que aconteceu? Ele não tinha mais nada. Ele não fez nada de errado, na verdade. Ele deu o melhor dele como rei, mas ele não tinha mais nada. E aí, o texto do Salmo 16 pode ser uma expressão de fé dele naquele momento. Todos se angustiaram muito e choraram copiosamente, diz o texto de 1 Samuel. Davi se reanimou no Senhor e pode ter expressado sua fé e esperança numa das frases do Salmo 16. Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Não existe uma certeza absoluta, pastor, se essas palavras do Salmo 16 foram escritas
com base naquele acontecimento em que Davi ficou zerado, ele não tinha mais nada. Mas pode ser possível que o Davi disse essa frase: Deus, eu preciso de ti, eu preciso me reanimar em ti, porque eu não tenho mais nada. É a mesma coisa que eu estou dando o meu melhor e eu não consigo. Eu consigo guardar um dinheiro e aí bate a doença. Quero tentar comprar um carro melhor, um trator melhor, conseguir um emprego melhor. Eu quero fazer um mestrado, um doutorado, e quando eu começo a fazer, entra um outro assunto no meio e as coisas não funcionam. E aí eu preciso me voltar no Senhor, porque é no Senhor que eu encontro a alegria, é nele que eu encontro o sentido da minha existência. Eu sei que é uma situação bem complicada, né? Quando o senhor esteve aqui falando, eu fiquei imaginando aqueles pais que têm menos condições financeiras do que os outros, né? E eles tendo que lidar com os filhos na sua frente, muitas vezes pedindo algo, e ele lutou, ele trabalha, ele sua, ele acorda de madrugada, vai para o serviço, volta, cuida, não gasta com porcaria, entre aspas, né? Não gasta com bebida, tenta ser muito regrado no seu dinheiro, e ao mesmo tempo não consegue dar coisas que o filho deseja. Então, o pai, ele precisa ter uma mente, precisa ter um coração muito sábio para ensinar ao filho naquele momento. Eu sei que é uma oportunidade tanto para o pai como para o filho, né, de ensinar sobre a cobiça. Essa é uma das coisas do relacionamento de pai e filho. A outra é quem está fora. Por exemplo, nós olharmos a situação de um pai de longe, sem conhecermos toda a vida dele, e muitas vezes falarmos: olha, esse cara nem se esforça para dar coisa melhor para o seu filho. Então, a gente teria que ter muito cuidado, ao mesmo tempo, em não julgar uma situação que não conhecemos. E tem outro aspecto também, né, pastor? Você falou do aspecto mais material, e quantos pais, às vezes, sofrem por ter tentado educar bem o filho, criar bem o filho, e depois acontece alguma coisa no caminho e o filho acaba se desviando da fé, a vida é assim, e ela é uma vida que a gente precisa, de fato, confiar em Deus. Essa semana eu recebi, pastor, uma pequena... Como no WhatsApp hoje as mensagens se reproduzem, se multiplicam facilmente por todo mundo, talvez vocês que estão nos acompanhando já receberam de uma mocinha bem novinha que canta junto com o pai. E eu gravei essas linhas que estão aqui escritas. Quando a esperança se foi, tenho Cristo. Quando não tenho paz na terra, tenho Cristo. Quando estou em meio às tempestades da vida, Cristo não solta da minha mão. Na verdade, o texto fala: Cristo é a minha proteção, é o meu abrigo. Então, eu acredito que o contentamento que Deus está propondo para nós é também esse, né? De nós não perdermos nunca a esperança da vida eterna, porque o 1 Coríntios diz isso, né? Se a nossa esperança estiver apenas limitada em Cristo nessa vida, nós vamos ser os mais infelizes do mundo. Agora, se nós confiarmos que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador, para nós vivermos eternamente e um dia podermos rever aqueles que já partiram, aí a nossa esperança é uma esperança viva, e aí sim nós podemos ter a alegria no Senhor Deus. Finalizando, pastor, só alguns recados finais assim para a gente terminar nossa apresentação. Tá muito bom, mas a gente precisa encontrar um final aí. O papel das palavras e outras lembranças. O papel da palavra de Deus, das 10 palavras de Deus, é abrir os nossos olhos e perceber a nossa real situação. Pecadores que não conseguem administrar suas vidas e que precisam de orientação. Precisam de orientação e de perdão.
Essas palavras não têm valor provisório, como se agora vivêssemos debaixo do Evangelho de Jesus Cristo e não precisássemos mais dela. Seu valor é permanente. Na verdade, as 10 palavras de Deus são lembretes diários do que significa viver como filho perdoado por Jesus Cristo. De forma particular, nós vimos hoje, não desejar aquilo que é do próximo e se contentar com o que se tem. Uma sociedade, uma igreja e as pessoas individualmente que violam ou que não dão valor às 10 palavras de Deus acabam por se achar seguras de si e por isso podem desmoronar em seus desejos, em querer ter mais e ser melhores do que os outros. O cristão sabe, nós sabemos, que a condenação por não cumprir a lei de Deus foi revogada, ela foi anulada em Jesus Cristo, e que estamos livres do seu cumprimento para receber perdão, vida e salvação. Cristo fez o que ninguém poderia realizar, cumprir a lei em nosso lugar e ser sacrificado na cruz em nosso lugar. E com ele temos perdão, paz, esperança, cuidado, proteção, que nós recebemos no batismo, recebemos através da palavra, do estudo da palavra, da absolvição, da pregação do Evangelho e da Santa Ceia. Tudo isso nós recebemos como dádivas graciosas de Deus. Como cidadãos redimidos por Cristo, Deus quer o nosso bem e o bem do nosso próximo. Ele sabe o que é melhor e certo. E nesta palavra, não cobice nada do seu próximo, ele nos quer lembrar a viver satisfeitos com o que temos e somos, dando sempre o nosso melhor naquilo que a gente pode, mas ficar satisfeito com o que nós temos e somos. Se nós temos pouco, se nós temos muito, se nós temos mais ou menos, vamos continuar batalhando para melhorar, mas não para nunca querer ser melhores do que os outros, mas, acima de tudo, reconhecer que isso vem das mãos de Deus. Deus quer nos mover à gratidão, ainda que possam nos faltar muitas coisas aos nossos olhos, e a grama do vizinho ser melhor e mais bonita. E a reconhecer que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nossa maior e melhor dádiva, porque por causa dele somos filhos e filhas amados por Deus. Então, se por um lado as 10 palavras de Deus e a 9ª e a 10ª palavra nos revelam que nós somos pecadores, que nós precisamos do perdão de Deus, por outro lado, Deus também, com essas palavras, nos quer mover a sermos gratos a Deus por tudo que Ele já fez e também a reconhecer que não importa o que aconteça em nossa vida, nada nos separa do amor de Deus que está em Jesus Cristo, um texto tão bonito quanto o de Romanos. E uma oração final que eu gostaria de fazer com você, pastor, e com todas as pessoas que estão nos acompanhando, e então essa oração que eu gostaria de fazer junto com vocês agora. É o texto de Provérbios 30, 7 a 9. Senhor Deus, 2 coisas te peço, ó Deus, não recuse o meu pedido, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e a profane o nome de Deus. Deus, te damos graças, porque Jesus Cristo não só cumpriu a lei em nosso lugar, mas ele morreu por nós da cruz para nos resgatar da maldição da lei. E agora ele é o nosso querido Senhor, o nosso bom Pai, que nos cuida e quer sempre o nosso melhor. Dá-nos um coração grato e um coração que saiba agradecer pelas dádivas que nós recebemos da tua graciosa mão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Belas palavras aí,
pastor, e eu tinha visto esse texto de Provérbios e eu não conseguia lembrar mais onde ele estava localizado. Agora, agora encontrei ele de novo. E palavras muito profundas, na verdade, uma oração tremenda ali, que é feita aí nesse livro de Provérbios, né? Eu quero aqui te agradecer de coração pela tua pronta aceitação, por esse momento, por conversar conosco sobre o 9º e o 10º mandamentos. Nós temos muito a aprender sempre. E esse deve ser o nosso desejo. E só lembrar a todos aí que estão conosco na sala, jamais abandonem a palavra de Deus, não fujam dela. Quanto mais nós nos alimentarmos desta palavra, mais Deus, ele nos dá força para nós lutarmos contra os pecados do mundo, e ao mesmo tempo ele está dizendo, olha, eu estou contigo, santa ceia e perdão, todos os dias é algo que alimenta o nosso coração e nos traz a satisfação pela vida aí. Professor, fica à vontade aí para fazer suas considerações finais, então. Tá bom, eu apenas quero agradecer muito a todos vocês que estão nos acompanhando e quero dizer assim que eu fiquei muito feliz com o convite, porque é uma oportunidade que eu julgo de ouro para poder compartilhar os ensinamentos a respeito de Deus, algo que eu sou apaixonado, a área de ensino, a área da educação. E Deus abriu portas incríveis para que isso aconteça em todo o Brasil, eu sentado aqui em casa, no meu escritório, de forma tranquila, né? E no começo, quando a gente começou com esse trabalho remoto de aulas à distância, a gente bateu aquela dúvida na gente, o que vai ser de nós agora, né? E aí, numa das primeiras reuniões que a gente fez, eu lembrei das cartas do apóstolo Paulo, né? Ele ensinou as igrejas de Corinto, de Filipos, de Roma, através de cartas que provavelmente demoraram para chegar lá, mas mesmo assim Deus usou aquele instrumento para manter a palavra dele sendo pregada para aquelas igrejas. E hoje, com todo esse avanço, com certeza esse tempo aí de pandemia, esse tempo de isolamento, Deus nos mostrou assim, olha, tem muita coisa que vocês podem fazer no conforto do lar de vocês. Vocês não precisam se expor a perigos. No conforto do lar de vocês. E por isso eu estou muito feliz e me coloco à disposição, se esse trabalho continuar no próximo ano, para falar de outro assunto, caso eu consiga e caso vocês queiram. Agradeço muito, pastor Volmir, e fico muito feliz em revê-lo. Opa, a intenção, na verdade, do ano que vem é continuar, tá? A intenção, esse trabalho aqui, eu acho ele fantástico, professor, até mesmo pelo seguinte, né? Eu acabei criando um canal do YouTube, eu posto todas as lives nele, e eu penso que sempre é uma oportunidade, é um material muito rico, vale muito a pena as pessoas reverem todas as lives, sempre vão aparecer dúvidas, e então eu tenho intenção sim de continuar, inclusive a minha diretoria aqui da Concórdia, que eu quero agradecer de coração, acabou de entrar o presidente da congregação aí na nossa live, quero agradecer a diretoria, porque eles têm me apoiado muito nesse trabalho, ajeitamos essa salinha de transmissão aqui de forma rápida, para que as coisas pudessem estar acontecendo, então eu estou muito feliz pelo trabalho, e penso sim que devemos continuar. Essa pandemia, ela nos fez invadir um campo que para nós estava totalmente desconhecido ainda. E nós entramos nele. E eu penso que é ali, professor, que Deus vai fazer o evangelho chegar em lugares que ainda não tinha chegado. Em corações que ainda não tinha chegado. Eu tenho absoluta certeza disso também.
Assim como houve as perseguições no início da era cristã e com aquilo o evangelho se espalhou, eu tenho certeza que esse meio de comunicação aqui agora vai fazer o evangelho chegar em muitos corações aflitos que estão espalhados pelo mundo todo. Então, muito obrigado novamente, obrigado a todos vocês que permaneceram conosco, tá? É muito bacana mesmo, agradeço de coração a presença de vocês. Nós vamos ter o nosso culto online sábado à noite, como é de costume aqui na Congregação Concórdia, e na semana que vem nós teremos instrução de adultos e o 8º mandamento. Então, devido à nossa agenda, ficou para o dia 8. O dia 8 de novembro nós estaremos falando então sobre o 8º mandamento. Ó, um grande beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e nós vamos nos encontrar ainda por aí, tá bom? Um abraço.